Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Ruimar Lopes e essa é mais uma transmissão da Igreja Batista Boas Novas, em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil, no ano das novas conquistas, levando até você que está sintonizado conosco e até aos confins da terra, uma palavra de salvação, libertação e cura, uma palavra de fé e esperança para a sua vida. Saudamos a todos com a santa e a bendita paz do Senhor. Estamos nessa transmissão especial de domingo da ressurreição, como Igreja de Cristo, celebrando a ressurreição de Cristo. Glória a Deus, porque já temos pessoas conectadas conosco para esta celebração do povo de Deus. Durante a semana tivemos, desde a quarta-feira, realizando uma caminhada, trilhando os passos de Jesus antes do Calvário, até que chegamos na sexta-feira, quando Jesus foi levado à cruz, foi morto e foi sepultado. E hoje estamos aqui pela manhã desse domingo para celebrarmos juntos a ressurreição de Jesus. Glória a Deus por isso. Antes do dia raiar, o clima era de desolação. Talvez o sábado mais triste para os discípulos, o tempo mais desolador para aqueles que seguiram ao Senhor Jesus, porque foi o sábado quando tudo era silêncio, apenas a lembrança da sexta-feira terrível. A Bíblia relata aqueles dois discípulos indo para Emaús, voltando de Jerusalém para a sua cidade, voltando da cidade da fé, da cidade onde tinha o templo, voltando da cidade dos sonhos para a sua vida normal e corriqueira, sem nenhuma novidade. Aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, eles retratavam o espírito que reinava nos demais, alguns amedrontados, escondidos, com medo. E seguiu-se então o sábado. Durante todo o sábado, Jesus permaneceu sepultado e o túmulo foi atentamente vigiado por um destacamento da polícia, da guarda romana, conforme relata Mateus capítulo 27, a partir do verso 62, que diz assim: no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos disseram: Senhor, lembra-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, dizia: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até que ao 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro, como bem vos parece. E indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. E o clima era esse mesmo: desolação, desesperança, silêncio, a
Aparentemente não havia norte, não havia horizonte. Aparentemente todas aquelas profecias do Velho Testamento haviam se esvaído. Tudo que Jesus fez e falou, aparentemente não fazia sentido mais. Não é assim mesmo que acontece conosco? De repente, olhamos as circunstâncias, abate sobre nós o desânimo. Depois do desânimo vem a descrença na palavra, na fé. Alguns até ficam abalados quanto à salvação, outros em dúvida quanto à ressurreição dentre os mortos, outros céticos e despreparados e desprevenidos para a volta gloriosa de Jesus. Não é assim que acontece conosco? É assim mesmo. Era sábado. Ainda não havia chegado o domingo. Vamos falar com Deus? Querido Pai, amado Deus, estamos reunidos como igreja do Senhor para erguer nesta manhã um altar de louvor, um altar de gratidão ao Senhor pelo teu amor para conosco, por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Queremos também agradecer ao Senhor, meu Deus, pela sua palavra que se cumpriu desde o começo, as profecias, o próprio Cristo falando que haveria de vir, tudo parecia muito impossível. E cada uma de suas promessas, cada profecia tem se cumprido até aqui. Não há por que duvidar, não há por que desmerecer a sua santa palavra. E nesta manhã de domingo nós queremos glorificar o Senhor, porque a nossa vida não é um sábado tristonho, não é um sábado sem futuro, sem esperança. Não, a nossa vida é Jesus. Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é a nossa esperança, é a nossa salvação, Ele é o nosso futuro e Ele vivo está. Por isso nós te louvamos, nós te engrandecemos nesta manhã. Ao Senhor, portanto, seja dada a glória, a honra, o louvor. Fazemos esta oração no nome dele mesmo, Jesus Cristo de Nazaré, ressurreto. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. A guarda estava ali, estabelecida à porta do túmulo. Mas chegou o domingo. Eis que chegou o domingo. E toda a profecia foi então cumprida quanto à ressurreição. Raiou o dia. Glória a Deus por isso. Veja essa canção maravilhosa que fala sobre isso. O que fazer, nem nada dizer, perderam um amigo melhor. Assim estavam os discípulos, perdendo um grande amigo. E agora calou quem tanto falou, e assim aquele que falou estava calado. Os planos sonhados agora frustrados se foram quando ele morreu. A dor no jardim, a tristeza sem fim. A tristeza sem fim. Noite custou para mim. Raiou o dia e a noite chegou.
O anjo a visão, o ser em sua mão, o ser em sua mão, as bodas, a água e o pão, mas tudo passou, a turba levou o filho que amava e criou. A sorte, disseram, ele é tão comum. No entanto, Maria sabia e sentia que seu filho ressuscitaria. Chegou ao fim, a tumba então se abriu, e a fé ressurgiu. Aleluia. Raiou o dia, o sol despontou, enfim. Glória a Deus, glorifica a Deus, amado. A vida então brilhou quando o dia raiou. Raiou o dia e o sol despontou, enfim. A vida então brilhou quando o dia raiou. A tumba está vazia, a vida brilhou. Aleluia. Amém, Fernanda. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. O dia raiou. Deus seja louvado. Amém, irmã Andressa. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Deus é bom. O dia raiou e chegou o domingo. Agora você pode abrir a sua Bíblia em Mateus 28. Já no domingo aconteceu o dia mais espetacular. Amém, Rosanângela. Obrigada, Jesus. O dia mais tremendo da história. Como eu disse no começo dessa celebração, no decorrer da semana, esse dia deveria ser o dia mais celebrado por todos nós. Obrigado, Jesus, Tu és a nossa esperança. Amém, irmã Andressa. Deveria ser um dia em que o mundo todo pudesse festejar esse grande evento, porque foi a ressurreição que autenticou a nossa fé, que acendeu a nossa fé, como diz a canção, que ativou a nossa esperança e, de fato, nos deu um futuro real e verdadeiro. Cristo, Jesus, ressuscitou dentre os mortos. Triunfante, então, maravilhoso, glorificado, Ele começou a aparecer aos seus discípulos. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. É bom dizer que os 4 evangelhos descrevem o túmulo vazio e também indicam não só o túmulo vazio, mas o aparecimento de Jesus Cristo em vários momentos. O Cristo ressurreto foi testemunhado pelos soldados e por muita gente. Louvado seja Deus por isso, o Senhor seja louvado para sempre. Amém, irmão Paulo? Mateus 28 diz assim, Mateus 28, a partir do verso 1.
No findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, e chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, apavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Vou repetir essa expressão do anjo. Ele não está aqui, como tinha dito. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde e veja onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo, disse o anjo. Amém, pastor Alain? É como vos digo. Verso 8. Retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-los aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! Que coisa maravilhosa! Manhã, raiado dia, medo e alegria no coração das mulheres. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Glória a Deus por isso. É tremenda essa frase aqui, essa expressão, porque aqui estava o Cristo ressurreto, um corpo incorruptível, digno de toda adoração. Então Jesus lhe disse, verso 10, eu estou lendo: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirigem a Galiléia e ali me verão. Que maravilha, Jesus Cristo tratando os seus discípulos dessa maneira. Aqueles que fugiram todos ali no Getsêmani, ele disse assim: ide avisar meus irmãos que se dirigem a Galiléia e lá me verão. E quando ia, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados. Olha o espírito de corrupção já há muitos anos na história, né? Deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, olha só a trama, olha só a narrativa, dizei, vieram de noite seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. Que coisa terrível! E se isso chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estava instruído, e foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram de novo, o adoraram, mas alguns duvidaram. Assim sempre será. A igreja do Senhor Jesus tem aqueles que são os adoradores, e os outros que são os duvidadores, ficam sempre duvidando, os questionadores. E chegando-se Jesus falou dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide
Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Mas eu quero compartilhar com você também mais um relato, o de João. Como disse, os 4 evangélicos, todos eles narram este evento, mas vamos ler um pouco de João, só alguns versos. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, sendo ainda escuro, era madrugada, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, João, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos aonde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou, entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas debaixo, no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar dentre os mortos. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu queria compartilhar com você, voltar agora a Mateus capítulo 28, para que possamos aqui no nosso tempo, agora, no nosso momento, na nossa história, na nossa geração, entender o sentido da ressurreição para nós. Não é só que um dia nós vamos ressuscitar com Ele. Este é o maravilhoso sentido, mas tem um sentido que nos dá um norte para agora. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Queridos filhos e filhas na fé, irmãos em Cristo, amados do Senhor Jesus, a ressurreição, esse tempo ali que Jesus esteve com os discípulos, foi um tempo de outorga, de autoridade e poder. Foi o tempo também de a entrega de uma missão, que é fazer discípulos, que é ensinar. É o que nós vamos fazer daqui a pouco na igreja. Ensinar, pregar, anunciar as boas novas de esperança, de salvação. Mas acima de tudo, a ressurreição de Cristo, inegável, incontestável, ela nos dá a segurança, a autoridade, a prova, toda a condição para anunciarmos as boas novas de salvação, as boas novas de esperança. E também a ressurreição de Cristo nos dá a viva esperança de que teremos, sim, uma vida eterna com Cristo, de que ressuscitaremos, sim, e com Ele viveremos, como disse o apóstolo Paulo. Que o Senhor seja louvado, que toda honra e toda glória seja dada a Ele, e que nós jamais nos esqueçamos da mensagem da cruz, da grandeza da mensagem da cruz, que jamais nos esqueçamos de Cristo está vivo, Ele é ressurreto,
não ficou na sepultura, não é um Salvador morto, mas é um Salvador vivo. Que esta mensagem da ressurreição, da morte e da ressurreição de Cristo seja o combustível para a nossa vida, seja a força, seja para nós o ânimo, nos dê toda a autoridade e condição para prosseguirmos. Não obstante, um mundo tenebroso está aí, mas Cristo vivo está. Que a igreja do Senhor não viva no sábado do silêncio, no sábado da desesperança, no sábado da falta de orientação, no sábado do medo, no sábado do que não saber o que fazer, mas que a igreja de Cristo viva o domingo, sempre domingo, a ressurreição, a visitação do Senhor, a outorga de autoridade, que a igreja do Senhor Jesus possamos viver o domingo do cumprimento da missão, de ir e fazer discípulos, e ensinar e batizar. E veja que o Senhor diz que Ele estará convosco. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, queridos? Glória a Deus. Raiou um novo dia. Sua visão, o ser em sua mão, as rodas, a água e o pão, mas tudo passou, a turba levou, o filho que amava e criou. Deixado a sorte, disseram ele é tão comum. No entanto, Maria sabia e sentia que seu filho ressuscitaria. A noite chegou, glória a Deus. Não é noite da igreja, não é mais noite de sábado, é amanhã de domingo. Glória a Deus, glorifica o Senhor aí. Louvado seja o nosso Deus, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amados, esta é a mensagem do Senhor para nós. Vamos prosseguir, vamos avançar com toda a fé, com toda a coragem. Não mencionei o nome das pessoas que estão conosco, mas saudamos a todos com a paz do Senhor. E o sol despontou, Amém. Ele vive, glória a Deus, quando o dia raiou. Amém. A Páscoa, Jesus, o nome da vida. Amém. Amém. Glória a Deus, Cátia Constante. Vamos orar, queridos? Vamos falar com Deus? Você que está aí, vamos erguer aqui uma oração de gratidão a Deus. Oh, Deus amado, mais uma vez entramos na presença do Senhor em oração para louvar ao Senhor, para expressar toda a nossa gratidão, o nosso louvor pelo Jesus Cristo que não ficou na sepultura, mas Ele ressuscitou e vivo está entre nós. Louvamos o Teu nome. Que espiritualmente vivamos este domingo sempre, o domingo da ressurreição. Que todos os dias para nós seja o dia da ressurreição.
em nome do Senhor. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos vivifique. Traga sobre nós um avivamento para esse tempo. Um tempo tão difícil, tão cético, tão agressivo à mensagem de salvação, assim como foram com Jesus. Tão agressivo à igreja, assim como foram com Jesus. Mas que nesse tempo nós tenhamos, ó Deus, a ousadia, conforme a autoridade que nos foi outorgada, para dizer ao mundo: Ele ressuscitou. Aleluia. E vivo está. Aleluia. Que possamos ter autoridade para dizer a este mundo tenebroso: Ele voltará. Aleluia. Ele está voltando. Aleluia. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe nesse mistério. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Foi muito bom essa experiência. Estar cedinho com vocês. Agradeço a participação de todos que estiveram conosco nesse tempo e daqueles que terão acesso a este culto, a este vídeo. Daqui a pouquinho estaremos ali na igreja para mais uma celebração. Vamos ter a cantata do Ministério da Infância, está linda, maravilhosa. Vai ser um tempo tremendo, pode crer nisso. E antes do musical, vamos ter o nosso seminário da família. Você é o nosso convidado para acompanhar e estar conosco. Vamos estar falando no seminário da família, mais um avanço no tema sobre a cosmovisão que temos, a cosmovisão cristã do mundo. E hoje vamos estar falando sobre quem sou eu mesmo? Quem sou eu mesmo? Deus abençoe você. Um abraço, eu e da Lígia. Um domingo muito abençoado para todos nós. Fiquem todos na santa e na bendita paz do Senhor. E até daqui a pouquinho mais, quando estaremos transmitindo diretamente do templo, mais um encontro da Igreja do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor. A vida então brilhou quando o dia raiou. Fiquem todos na paz.